Agora nós vamos corrigir a lista reflexão total. A figura mostra um arranjo experimental. No fundo do vaso, uma fonte pontual emite um raio que se desloca na água e atinge a superfície dióptrica. Considerando o ângulo θ como o ângulo limite, o raio emergente é o raio... Bom, a gente sabe que o θ é o ângulo crítico, a questão diz. Exatamente no ângulo crítico, galera, o que acontece? O raio de luz ele refrata na superfície de separação, formando um ângulo de 90 graus com a normal. Tá? Então, o raio de luz que mostra isso daí é o raio 4. Resposta, letra A. Beleza, gente? Dúvidas? Vamos para a próxima. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz desenvolveram um sensor a laser capaz de detectar bactérias no ar em até 5 horas. Ou seja, 14 vezes mais rápido que o método tradicional. O equipamento, que aponta a presença de micro-organismos por meio de uma fibra ótica, pode se tornar um grande aliado no combate às infecções hospitalares. A transmissão de raios laser através de uma fibra ótica é possível devido ao fenômeno de quê? Bom, a fibra ótica é uma mangueirinha de luz. Como que ela funciona? A gente tem um fio de quartzo muito fino, a qual a luz incide aqui numa extremidade, sofre inúmeras reflexões totais até sair na outra extremidade. Então você tem uma mangueirinha de luz que, através de uma linguagem de máquina, você consegue transmitir dados, certo? Então, reflexão total, resposta letra E. Beleza, gente? Dúvidas? Muito fácil, né? Questão 3. Deseja-se realizar uma experiência de reflexão total na interface entre dois líquidos imissíveis, usando um feixe de luz monocromática que incide de cima para baixo, como ilustrado na figura 1. Dispõe dos seguintes líquidos, conforme a figura 2. Com base nesses dados, pode concluir que os líquidos A e B são, respectivamente... Bom, vamos jogar aqui com as alternativas. Alternativa A fala que os líquidos são 1 e 2. Vamos ver se é possível aqui. Líquidos 1 e 2. Bom, se o líquido A... Vou fazer de outra cor aqui. Se o líquido A for o líquido 1, com índice de refração 1,33, e o líquido B, o líquido 2, com índice de refração de 1,5, vai acontecer reflexão total? Porque nós vimos que a reflexão total só acontece se a luz estiver propagando de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Por exemplo, água, ar, certo? Devido à condição de existência da equação seno de θ crítico igual a N2 sobre N1. Essa equação só é válida, só é verdadeira se o N2 for menor do que o N1. Tá? Então a gente descarta aqui, letra A. Vamos ver a B. 1 e 3. 1 e 3. É possível? Sim, é possível, porque o 3 tem índice de refração maior. Mas ele está embaixo, os dois líquidos são imissíveis, né? E um está embaixo, então o que está embaixo tem que ser mais denso. E o 3, ele é mais denso que o 1? Sim. Opa, então esse aqui é legal. Resposta letra B. Beleza, gente? Dúvidas? Então vamos para a próxima. Um raio de luz monocromática que se propaga em um meio de índice de refração 2 atinge a superfície que separa esse meio do ar. Índice de refração igual a 1. O raio luminoso passará para o ar se o ângulo de incidência nessa superfície for... Bom, a gente sabe que o seno do ângulo crítico ele é dado por N2 sobre N1, certo? No caso, o N2 é o ar,
que tem índice de refração igual a 1. O meio 1 tem índice de refração igual a 2, que ele fala aqui. Então, o seno de θ crítico é igual a meio. Então, a pergunta é, qual ângulo tem o seno igual a meio? Lá da tabelinha, da musiquinha, a gente sabe que é o ângulo de 30 graus, né? Porque o seno de 30 é meio. Então, o θ crítico é igual a 30 graus. Beleza? E aí, qual que é a resposta? Bom, para esse raio de luz, ele vai passar para o ar se o seu ângulo de incidência nessa superfície for menor que 30. Se ele for maior do que 30, tem reflexão total e não passa para o ar, né? Então, ele tem que ser menor do que 30 graus, resposta letra C. Beleza, gente? Dúvidas? Então, vamos para a próxima. A figura a seguir representa um raio de luz monocromática que incide sobre a superfície de separação de dois meios transparentes. Os ângulos formados pelo raio incidente e pelo raio refratado com a normal à superfície são designados por alfa e beta, respectivamente. Nesse caso, afirmar que o ângulo limite para a reflexão total da luz entre os meios 1 e 2 é de 48 graus, significa dizer que ocorrerá a reflexão total se... Bom, se o ângulo crítico ele é de 48 graus, se o alfa for maior do que 48 graus, você tem reflexão total. Mas, obviamente, ele tem que ser menor do que 90. Se ele for 90, ele não está no meio 1, né? Se ele for maior do que 90. Ele é maior do que normal ali, 90 graus, então ele vai estar no meio 2. Certo? Então, a resposta é a letra A. O alfa ele tem que ser maior do que 48 e menor do que 90 para ter reflexão total. Beleza, gente? Dúvidas? Não? Então, vamos para a questão 6. Um prisma de vidro imerso em água com a face AB perpendicular à face BC e à face AC com uma inclinação de 45 graus em relação a B, é utilizado para desviar um feixe de luz monocromático. O feixe penetra perpendicularmente à face AB, incidindo na face AC, com um ângulo de incidência de 45 graus. O ângulo limite para a ocorrência de reflexão total na face AC é de 60 graus. E aí, o que vai acontecer, gente? Bom, a questão fala que ele incide com um ângulo de 45 graus, certo? Na face AC. Claro, esse ângulo é com a normal. E ele fala que para ocorrer reflexão total, o ângulo tem que ser de 60. Então, ele é menor do que 60. Então, não vai ter reflexão total, certo? Então, ele quer saber a trajetória do raio emergente. E aí, o raio que sai desse ponto aqui, do ponto P, vai ser qual desses raios? 1 e 2 não é, porque não vai ter reflexão total. O ângulo é menor do que o crítico. Bom, mas quando ele passa pro... Aqui é um prisma que está na água, né? É isso mesmo? Um prisma imerso em água. A velocidade vai aumentar. Não é verdade? Se a velocidade aumenta, ele afasta da normal. E o raio de luz aqui que está afastando da normal é o raio 3 aqui. Concorda comigo? Vou colocar normal aqui, ó. Opa. Mais ou menos, né? Então, o raio aí que está afastando da normal é o raio 3. Resposta letra E aqui. 3, tá bom? Dúvidas?